Tudo bem, turma do nono ano? Vamos para mais uma aula de educação financeira, turma. Aula número 9. O título da unidade é Verdade ou Mito? Mas nós não vamos trabalhar com nada disso. Só é o título da lição de hoje, tá bom? Nós vamos trabalhar com gestão de finanças e gestão de investimentos, tá bom, turma? Páginas 16, 52, 53 e 54. Anotem. Hoje nós vamos aprender sobre os indicadores. Vamos fazer aquela revisão sobre os indicadores de rentabilidade, tudo bem? Vamos lá? Gestão financeira, turma. Para abrir uma empresa, não é? Porque assim, o nosso personagem principal do livro ele quer abrir uma empresa. Então, quando nós temos aí a ideia de abrir uma empresa, nós devemos levar em conta os indicadores. E os principais indicadores são tempo do retorno. Ou seja, você precisa de um dinheiro para abrir um negócio. Tem uma aluna aqui no nono ano que quer abrir uma loja de maquiagem virtual. Eu não vou dizer quem é. Então, essa aluninha me falou, professor Bira, eu tenho muita vontade de abrir um negócio. E tem uma aluna do oitavo ano também que me procurou, querendo abrir um negócio vendendo bijuterias, né, via Instagram. E eu tenho uma ideia para as duas. Na realidade, que isso tem total a ver com a nossa aula de hoje. Você tem capital para isso? Você precisa ter um pouco de capital, um pouco de dinheiro, para você comprar as suas mercadorias, tá bom? Então, quanto que você vai disponibilizar? Você vai disponibilizar R$1.000, R$500, R$100? Tá ok. Então, em quanto tempo esses R$100 vão voltar novamente para você? Isso é o tempo do retorno do investimento, tá bom? Esse é um dos indicadores mais importantes que existem para se analisar uma abertura de uma empresa, tá bom? Outro indicador também que é muito importante é o indicador de rentabilidade, tá bom? Ou seja, você colocando R$100 para abrir a sua empresa, quanto que vai gerar de rentabilidade, tá bom? Rende mais que um fundo de investimento, rende mais do que você colocar em ações, tá bom? Você tem que fazer essa comparação, tá? E o lucro é outro indicador muito importante. Por quê? Se a sua empresa não tiver lucro, ela vai falir, tá? Vamos lá. Então, assim, quando se fala em gestão financeira, gestão de negócios, não é, turma? O nono ano está aprendendo gestão financeira. Turma, a aula de vocês é uma aula riquíssima esse assunto, tá? Esse assunto é dado nas universidades. E vocês, no nono ano, já estão aprendendo esses conceitos da gestão financeira, tá bom? Então, o tripé da gestão financeira eu trouxe para vocês. E o primeiro deles é o caixa, tá bom? Então, quando se fala em caixa, nós devemos ter o que em mente? São os recursos financeiros essenciais da empresa. Então, o caixa da empresa está ligado com 3 palavras. Fluxo de caixa. Lembrando o que é fluxo de caixa? É o controle, tá bom? É o controle dos recursos financeiros da empresa em um determinado período. Esse período pode ser um dia, esse período pode ser uma semana, esse período pode ser um mês, um fluxo de caixa semanal, um fluxo de caixa semestral, tá bom? É um controle, né, do que entra na empresa, dos recursos financeiros, tá bom? Esses recursos financeiros que entram na empresa têm um nome. Esse nome são as receitas, tá? São chamadas receitas, todas essas entradas, tá bom? E as saídas nós chamamos de despesas. Lembrando que as despesas são divididas em duas, as despesas não fixas e as despesas fixas, tá bom? No gerenciamento da empresa, tá? No planejamento e no orçamento empresarial,
bom? O que tem a ver também com a palavra caixa é o fato do banco, o banco, ou seja, quanto que a empresa tem de saldo no banco disponível para ela, tá bom? Então, quando se fala caixa da empresa, está tudo relacionado ao fluxo de caixa, ao banco, só que dentro do banco, o que deve quem trabalha dentro da empresa, o pessoal da gestão financeira, tem que estar muito atento em dois assuntos: as contas a receber e as contas a pagar, tá bom? Para não desbalancear a estrutura financeira da empresa, tá? Número 2, outro tripé da gestão financeira é o patrimônio. Turma, o que é o patrimônio? O patrimônio, na realidade, é o controle da estrutura patrimonial da empresa, tá bom? Professor, o que é a estrutura patrimonial? A estrutura patrimonial está relacionada a 4 palavras aí. Não 4 palavras, mas sim 4 termos essenciais. O primeiro, capital de giro. O capital de giro o quanto a empresa precisa ter de recurso financeiro para sobreviver em um dado período de tempo. Tá? Então, se você abre uma sorveteria, vou dar o exemplo da sorveteria novamente. Se você abre a sorveteria, você precisa ter um capital de giro disponível para aquelas épocas sazonais. Quais são as épocas sazonais de quem tem uma sorveteria? O inverno, não é? Endividamento. Então, a empresa ela tem que ver como que o patrimônio dela está endividado, tá bom? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem prático. O professor Bira tem um carro e o professor Bira está pagando esse carro. Então, assim, o carro é o meu patrimônio. Só que o meu endividamento está em cima desse carro. Então, assim, eu tenho um carro, que é do professor Bira, estou pagando esse carro, só que o endividamento, eu preciso ter o controle desse endividamento, porque, na realidade, mesmo ainda eu pagando o carro e eu falando que é meu ainda, relativamente, ainda o carro não é meu, tá bom? Ele é da financeira porque eu financei o carro. Isso é um exemplo, tá? Mas existem milhões de exemplos, tá bom? Rentabilidade. O que acontece? A rentabilidade, ela é um fator de patrimônio da empresa também, porque se uma empresa é uma empresa bem rentável, isso significa que ela tem um patrimônio muito bom, tá? E também é importante analisar as tendências de crescimento do valor futuro da empresa. E o que isso significa? Quanto no valor agora, no valor presente, quanto que a empresa valerá lá no futuro, tá bom? Então, qual é a tendência dela de crescimento, tá bom? Existe um cálculo para isso. Você traz o valor futuro da sua empresa para o valor presente dela. Quanto que ela valerá daqui a 10 anos? São as receitas da empresa, tá bom? Versus o lucro. Então, a receita com o lucro qual é a apuração desse resultado, tá bom? Os custos fixos dessa empresa, quanto maior o custo, menos lucro ela tem, tá bom? Lucro em relação a prejuízo, ou seja, no período de tempo, ela teve lucro ou teve prejuízo, tá bom? E depois de toda essa análise aí, vem aí a ideia das tomadas de decisões. Porque se a empresa, lembra que nós estudamos as tomadas de decisões de duas maneiras, você só tem duas visões dentro de uma gestão financeira. Se a empresa está muito endividada, você irá tomar decisões diferentes. Se a empresa está com a saúde financeira tranquila e está sobrando dinheiro, você vai pegar esse que sobra, esse montante de capital que sobra, ou você vai investir no seu estoque, melhorar mercadoria,
melhorar maquinário, ou até então investir, diversificar. Tá, turma? Então, esses aí são o tripé da gestão: lucro, patrimônio e caixa. Legal? Agora, nós vamos para o tripé da análise dos investimentos, tá bom? Então, vamos pensar agora, quando se abre uma empresa, o tripé da gestão é lucro, rentabilidade, não, desculpa, lucro, patrimônio e caixa. Agora, quando se fala de investimentos, é rentabilidade, risco e liquidez. Tá bom? Então, esses são os tripé da análise de investimentos, tá bom? Então, o primeiro aí que eu trouxe para vocês é a ideia de rentabilidade. O que é? É o quanto você receberá por aplicar o seu dinheiro. Então, se você vai investir o seu dinheiro em um fundo de investimento, em ações, qualquer outra, vai te dar uma rentabilidade, tá? O próximo tripé da análise de investimento é o risco. O risco, na realidade, ele representa o que você está disposto a aceitar, pois não há garantias de lucro. Então, assim, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Então, quanto mais rentável for o que você deseja nos seus investimentos, maior será o risco. Obviamente, não é? E o último, ou seja, a última ideia é a ideia de liquidez. Professor Biro, o que é liquidez? A liquidez, ela determina o prazo que você precisa esperar para resgatar a sua aplicação, tá bom? Então, assim, quando você investe, existem investimentos que você tem que deixar o dinheiro lá parado por 1 ano, 2 anos, 7 anos, 10 anos, tá bom? Quanto maior o tempo, menos a liquidez. A liquidez, eu vou traduzir de uma maneira bem fácil para vocês. Liquidez é a possibilidade de você ter o seu dinheiro no seu bolso na hora que você quiser. Está investido no seu bolso. Está investido o seu dinheiro. E você fala assim, quero tirar o meu investimento para pagar uma conta, para fazer uma coisa. Então, esse resgatar, quando você consegue resgatar imediato, significa liquidez imediata. É ótimo, tá bom? Então, assim, quanto maior o tempo, menor a liquidez. Quanto menor o tempo aqui, você fala 1 dia só, alta liquidez. A liquidez é muito alta, tá bom? Turma, vou deixar para vocês as páginas 16, 52, 53 e 54, tá bom? Anotem tudo que eu disse, porque essa aula vale muito ouro. Vale ouro essa aula, tá bom, turminha? Até logo e a gente se vê. Tchau, tchau, nono ano.